Olá, pessoal, boa noite. Estou esperando o pessoal entrando, nosso convidado, para a gente dar início no nosso bate-papo de hoje. Com certeza vai ser muito importante. Bom, vou já começar as apresentações. Para quem é novo por aqui, eu sou a Dariene Castellucci, sou psicóloga, uma das idealizadoras do projeto Dona Terapia, em parceria com a psicóloga Thaís Ferreira, que não pôde estar com a gente, até por conta da pandemia. Nós temos nos dividido para receber nossos convidados, e também a Thaís está com um bebê novo, o Romeu veio ao mundo, e ela está num outro ritmo, recebendo e dando todos os cuidados necessários. Nosso convidado entrou, vou convidá-lo para entrar na live. Estou aguardando o nosso convidado, Marcos Tardim, aceitar o convite para entrar ao vivo na live, para a gente começar o nosso bate-papo. O nosso convidado. Oi, oi, Olá! oi, boa Boa noite. noite, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, Dari. E você, tudo bem por aí? Tudo Tudo tranquilo? bem também, tudo certo. Que alegria receber hoje como anfitriã aqui no Dona Terapia. Te recebendo, é sempre um prazer e um espaço muito importante as nossas conversas, né, Marcos? O prazer é meu, Dari. Uma satisfação imensa estar aqui com você, aqui com todos os seguidores do Dona Terapia. Você sabe que eu admiro muito o trabalho de vocês e sempre que nos falamos, eu reforço ainda mais a beleza e o comprometimento que vocês têm com a psicologia e com a comunicação pública, né, do trabalho de vocês. A satisfação é minha. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. A nossa recíproca com certeza é verdadeira, né? Toda admiração pelo seu trabalho, e com certeza a gente tem muitas intersecções, por isso que a gente retoma um papo por aqui, né? E eu vou te apresentar para o pessoal que está chegando, contar um pouquinho quem é o Marcos Tardim, essa pessoa tão querida e que tem um trabalho que casa tanto com a nossa proposta aqui no Dona Terapia, né? O Marcos Tardim, ele tem 42 anos, ele é graduado em artes dramáticas pelo Rio de Janeiro, é ator-produtor teatral há 18 anos e de atividade profissional, sendo indicado a diversos prêmios pelo conjunto de sua obra no teatro, além de participações especiais como ator em diversas produções de sucesso nas principais emissoras de telenovelas do país, prestando serviços na TV Globo e na TV Record nos últimos 14 anos. Esse currículo maravilhoso do nosso querido que está aqui com a gente hoje. E eu convidei para a gente falar um pouco sobre arte e saúde mental, pensando nos tempos que a gente tem vivido, dias tão cinzentos, tão difíceis da gente lidar, né? Sem precedentes na história atual. E sem dúvida, nós aqui do Dona Terapia, nós somos defensoras ferrenhas da arte como um recurso valiosíssimo para o cuidado da nossa saúde mental. E o Marcos tem desenvolvido um trabalho belíssimo dentro dessa atmosfera de cuidado. E eu queria muito deixar nas mãos dele para ele contar para vocês o que é isso,
e o quanto que isso casa com a nossa proposta aqui do Dona Terapia. Dari, obrigado pelas suas palavras, pelo carinho sempre. E é muito bom podermos estar vindo aqui num perfil totalmente direcionado à psicologia, falar da arte, né? E a arte em intersecção, em conexão com os processos terapêuticos, com o esclarecimento, com o desenvolvimento humano. Sempre tive essa premissa no meu trabalho de refletir sobre personagens e histórias e contextos que pudessem nos trazer, não só enquanto atores envolvidos no processo, uma investigação mais profunda sobre a alma humana, sobre as emoções, né, sobre Sim. questões particulares em relação à alma humana, mas também, e com esse trabalho que nós estamos fazendo atualmente, o Na Hora do Adeus, que nós já estamos há 2 anos e meio debruçados sobre esses temas, né? Falamos de alcoolismo, culpa, depressão, suicídio, só que de uma forma leve, bem-humorada, com mensagens de força, de encorajamento, otimistas, mensagens otimistas, com mensagens de superação. Esse trabalho, quando ele surgiu para nós, ele nos arrebatou de uma forma muito impactante, porque nós tivemos a certeza que precisávamos levar essa história ao público. Precisávamos usar a arte como ferramenta capaz de esclarecer e de proporcionar reflexão. Acredito fundamentalmente que a arte tem essa função, que a arte tem esse propósito, né? E ainda mais a dramaturgia, né? A dramaturgia, eu tenho essa linha de trabalho bem específica de um ator dramático, psicológico, vamos dizer assim. Na verdade, a minha característica de trabalho tem sempre direcionado por esse caminho. Então, esse trabalho ele vem nos surpreendendo muito porque nós estamos, de fato, conseguindo entender o quanto a arte ela tem uma capacidade única de tocar no espectador de uma forma surpreendente, inesperada, e fazer com que o espectador possa, de fato, não só se entreter quando senta para assistir um trabalho no teatro, né, a peça teatral em si, mas também poder refletir sobre aquilo que assistiu e sair dali com aquela história reverberando, com aquelas falas daqueles personagens, enfim, pulsando no seu coração, na sua cabeça. E eu tenho recebido mensagens até hoje, por exemplo, nós estamos agora com a temporada online da peça, uma adaptação do que víamos fazendo no teatro. Até hoje, por exemplo, em relação à apresentação do último domingo, as pessoas dizem: eu ainda estou pensando sobre a peça, falo, pô, que legal, né? Acho que esse é o propósito. Essa é a função mesmo, né? Tocar e entrar no coração de cada um. Com certeza, né, Marcos? Eu tive a oportunidade de assistir a adaptação online de vocês. Eu acho que é importante a gente sinalizar para o pessoal que esse é um trabalho que vocês estão desenvolvendo há 2 anos, era uma peça em cartaz. E aí, diante desse cenário que convocou a gente para uma virtualidade, vocês tornaram possível, né, o acesso das pessoas a isso. Eu até queria que você contasse melhor como isso surgiu para o pessoal que está acompanhando a gente. De como esse trabalho hoje está numa outra dimensão, numa outra possibilidade, né? Acho que vale a pena a gente compartilhar com o pessoal, né, Marcos? Sim, claro. Nós já estávamos já há 2 anos trabalhando com o projeto no teatro, fizemos 3 temporadas aqui no Rio de Janeiro e chegamos aí a diversas cidades aqui da Serra do Rio, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo. Fomos ao Festival Internacional de Curitiba no ano passado. Estávamos com uma trajetória profissional para esse ano muito otimista, com muitas perspectivas de ganharmos o Brasil, né, com o nosso trabalho. Né? Sairmos do Rio, né, depois das temporadas que fizemos aqui e chegarmos a outras praças, né? Inclusive interior de São Paulo, Espírito Santo, Minas, enfim, circular e ganhar o país com esse trabalho. E aí, Sim. quando veio a pandemia, nós tivemos uma retração, uma reclusão absoluta e sem perspectiva nenhuma de retornarmos com o projeto presencial e com o trabalho como ele foi planejado. Acho que todos nós, né? Acho que o Brasil e o mundo, né, foi impactado por essa pandemia de uma forma muito inesperada e as pessoas, tem muita gente que ainda está se achando, né? Ainda está procurando ainda formas de se reorganizar, né, diante de tudo isso que nós estamos vivendo.
E aí, durante os primeiros meses, eu comecei a fazer um projeto de lives, né? Criei um projeto chamado Diálogo Aberto, recebendo convidados, onde você esteve lá comigo, né? Muito Sim. feliz no nosso encontro, falando sobre psicologia. E aí, diante desse processo que nós começamos a entender que estaria, de fato, sendo longo, né? Nós tivemos a ideia de arriscar, né? De colocar o trabalho em cartaz nesse universo que é a internet, a partir do Instagram, em live. E aí começamos a pensar de que forma nós poderíamos fazer isso, de que forma nós poderíamos, de fato, conseguir fazer essa transposição com medos, com receios, dúvidas. Conexões que não são estáveis, eu imagino que seja desafiador, né? Sim, sim, não tivemos até hoje nenhuma queda de Que sinal bom, assim que absurda, bom. nenhum entrave técnico que tenha prejudicado a apresentação, mas nós fazemos a nossa mandinga, vamos dizer assim, bem Isso. forte. A gente conecta, pede Sim, para que os nossos protetores estejam cuidando e graças a Deus não houve nenhum problema técnico. Mas sim, era uma questão também, mas o mais complexo é porque a linguagem é diferente, né? E nós sim. pegamos e precisamos sublimar todas as ações externas do trabalho, né? Todas as ações físicas, né? Que dizem respeito à movimentação, à marcação de cena, tudo isso, para poder comunicar o trabalho aqui no close, né, fechadinho, a partir dessa perspectiva da câmera. E aí, depois de muito conversarmos e ensaiarmos, ajustarmos, nós chegamos a um formato e experimentamos lá na primeira apresentação que fizemos no dia 14 de junho. A resposta foi muito positiva, você assistiu nesse dia, Eu inclusive, né? assisti, foi a primeira apresentação e eu acompanhei. Foi lindo, foi lindo, foi Foi muito lindo. emocionante. Passou um filme assim na nossa cabeça assim que terminamos, durante também, foi bem impactante para nós e a resposta foi muito positiva. O resultado depois que nós fomos assistir também foi muito feliz e gostamos muito da forma como chegou para o público, da forma como o público recebeu, respondeu e aí decidimos colocar em cartaz numa curta temporada online. E aí estamos aí chegando agora à nossa última apresentação dessa primeira temporada, agora no dia 25, sábado, às 20 horas. Ainda estamos também entendendo essa questão dos horários, né? A primeira Sim. apresentação nós fizemos às 19 horas, aí depois no domingo, aí depois decidimos fazer essa curta temporada aos sábados e domingos, variando os horários, né? Sábados às 20 horas e domingo às 18 horas. Mas já tem uma novidade boa para dizer aqui para os seus seguidores de antemão, em primeira mão, que nós vamos dar continuidade, nós não vamos interromper a temporada online Que agora no ótima próximo sábado. notícia. Estaremos continuando em cartaz no mês de agosto. Nós vamos provavelmente dar uma semaninha ali de pausa para reorganizarmos tudo. E provavelmente vamos estar reestreando na sequência da temporada no dia 9 de agosto, que é um domingo também. E aí agora, nessa nova etapa, nessa continuidade, nós já vamos decidir fazer aos domingos. Enfim, está tudo muito num processo de experimentação, né, Dari? Está tudo Sem muito dúvida. dentro de um contexto muito impalpável, a gente está entendendo Sim. como a coisa pode ser desenvolvida e por quanto tempo e de que maneira. Tudo muito louco isso Uhum. que a gente está vivendo, né? É muito louco, é louco demais. Sem dúvida. Essa provisoriedade dos nossos tempos, né, Marcos? A gente não está podendo fazer planos a longo prazo. Eu acho que esse é o grande desafio, entre tantos que a gente tem enfrentado, é justamente os planos serem a curto prazo, né? Eu costumo muito falar isso, porque a gente vinha numa toada de vida que a gente, como diz a minha avó, a gente comia o almoço pensando na janta. Nessa questão do tempo, como a gente levava e conduzia a vida, é que a gente não estava com os dois pés fincados no momento atual. Mas a gente já estava pensando no próximo compromisso, na próxima semana, no próximo mês. E a vida ia se dando num movimento muito acelerado. E hoje a gente está sendo convocado para cuidar do que a gente tem agora. E eu acho muito bonito, conforme você foi me falando, sobre esses movimentos que vocês fizeram e se lançaram essa possibilidade, né? Apesar de todos os poréns e apesar de todos os entraves, eu acredito que vocês devem ter tido um trabalho muito grande, né? De transformar a peça em uma adaptação online,
Mas, em contrapartida, essa possibilidade de levar, eu sei que você diz muitas vezes que não é teatro, né? E acredito que não seja, porque realmente se faz com a presença do público, né? A plateia. Conexão com o Marcos. Marcos, voltou? Opa, tô te vendo. Travou para mim aqui você. Eu travei para você também? Travou um pouquinho. Eu Ah, aguardei tá. para continuar. Eu estava dizendo que, apesar de todos esses entraves, vocês se lançaram essa possibilidade de lançar essa adaptação online. E um dos grandes ganhos que eu percebo, eu me lembro até de uma mensagem que você repostou na primeira exibição de vocês, né, online, foi duas crianças contando que elas nunca tinham tido acesso ao teatro. E que, apesar de ser online, elas tiveram acesso minimamente, nem sei se eu estou usando o termo correto, mas esse material teatral, né? E essa possibilidade da gente expandir a arte nas suas mais diversas manifestações é algo riquíssimo, principalmente o teatro, que infelizmente a gente sabe que muitas pessoas não têm acesso, né? Eu, pelo menos, percebo isso, acho que você, com a sua experiência nessa jornada incrível, pode dizer muito melhor do que eu se faz sentido essa minha fala, de que essa é uma manifestação artística que talvez as pessoas não tenham tanto acesso. Uma das nossas conversas em off, você me disse, as pessoas assistem muitas séries, né? Mas elas também podem consumir mais teatro, mais peças, né? Faz sentido isso para você, Marcos? Total, Dari, você está tocando num ponto muito importante e muito tocante para nós, assim, porque quando nós afirmamos que não é teatro, é porque naturalmente a natureza do teatro é o encontro presencial, né? É a Sim, vivência da experiência presencial. O teatro, eu costumo sempre dizer quando termina as apresentações presenciais, agradeço à plateia por nós termos vivido aquele momento juntos e não se repete. E o teatro só se estabelece na totalidade quando nós, atores, encontramos o público e a partir dessa fusão de energias, né, dessa alquimia, dessa conexão, o teatro se estabelece. Né? Não é romantismo, mas é de sim. fato. Né? Porque quando Uhum. nós estamos no teatro ensaiando, né, ou trabalhando sem a plateia, vamos dizer, essa conta não fecha, né? Esse Uhum. contexto não se estabelece, essa atmosfera não se desenvolve, né? Como é o teatro em si. Então, quando nós dizemos que não é teatro, é porque de fato nós estamos distanciados, né? Eu na minha casa, a atriz na casa dela, e cada um dos espectadores nas suas casas. Mas, Sim. por outro lado, essa ferramenta está nos proporcionando uma conexão e uma capacidade de nos alinharmos, de nos fecharmos numa grande rede energética que é muito surpreendente, que é muito diferente. Né? Então, por isso que dissemos que é uma adaptação, porque precisamos de fato fazer uma série de restrições e de mudanças no trabalho para que ele pudesse ser comunicado por aqui. Mas, por outro lado, nós podemos dizer sim que, por mais que a gente venha traduzir como uma performance online, o teatro Uhum. acontece. Porque Sim. essa conexão acontece mesmo à distância. À medida que as Uhum. pessoas se envolvem, se emocionam e têm ali o seu estado transformado, mesmo à distância, né, a alquimia do teatro acontece. Porque existem muitas Sim. resistências, existem muitas brigas no meio, inclusive. Não é teatro, o teatro precisa ser presencial. Sim. Enfim, mas acho que as pessoas são muito puristas e muito radicais, às vezes, nos olhares. Assim. Eu acho porque o teatro acontece dentro de cada um de nós. Uhum. Né? Sim, É essa exatamente. conexão. Né? Então, por que a gente não pode entender que o fenômeno teatral está acontecendo dentro de cada espectador, mesmo à distância? Sim. É claro que a condição da atividade presencial ela é de uma grandeza
incomparável. Sem Mas diante dúvida. da situação que nós estamos vivendo, viver também o fenômeno teatral, essa conexão que a arte nos proporciona, também é de uma grandeza Com certeza. incalculável, entende? É o que eu Não, sem penso. dúvidas. Você está trazendo esse olhar técnico dentro, né, da sua vivência, de toda essa experiência, como tem se dado. Eu sendo espectadora, estando aqui do outro lado e tendo acompanhado, para mim foi fascinante a capacidade que vocês tiveram de dar uma continuidade, assim, de olhar parecendo que vocês estão no mesmo lugar. Você, porque eu estou me referindo a isso, para quem não está entendendo muito, mas a peça se dá com o Marcos e a Kenny Albert, que é a outra atriz, que também faz parte dessa adaptação que eles fizeram, e também a peça original, né, no teatro, é composto por vocês dois, não é, Marcos? Sim, sim, sim. Somos dois atores em Uhum. cena. Sim. Eu e Kenny. Sim, e eu não queria, assim, dar spoiler, porque eu quero muito que as pessoas saiam dessa live hoje com muita vontade de assistir essa próxima apresentação de vocês, mas pelo meu olhar, dentro da minha vivência como psicóloga, foi muito interessante acompanhar essa peça, essa apresentação online do Marcos na hora do adeus, porque retrata muitos temas vinculados a muitas coisas que a gente fala aqui no Dona Terapia e que a gente discute na psicologia, com uma sensibilidade muito grande, com uma poesia indescritível. Pelo menos foi assim que eu recebi o texto de vocês, a interpretação. E a peça fala muito sobre abuso de álcool, né? O uso indiscriminado de medicamentos, sobre luto, né? Sobre culpa, como é cuidar daquilo que a gente já não tem mais tanto no nosso controle ou aqui com a gente. Sobre suicídio, né? Também, sobre como é difícil também para as pessoas cuidarem de quem precisa de cuidado. Eu também, essa é uma coisa que eu nem tinha dito para o Marcos ainda, mas no personagem dele eu percebi assim a dificuldade como é a gente conseguir cuidar do outro também, porque a gente não vem preparado para lidar com essas questões da vida que nos desafiam, né? Que são essas questões da depressão, o alcoolismo. Eu poderia aqui dar inúmeros exemplos, mas é pensar no como a gente ser empático, abrir esse espaço de escuta para o outro, acolher a dor, legitimar a dor do outro, já é sem dúvidas um auxílio maravilhoso. A pior coisa é quando o outro precisa de cuidado e a gente fala assim, para de frescura, você tá chorando por causa disso? Você tem tudo, né? Acho que as pessoas que estão acompanhando a gente aqui podem dizer se em algum momento já passaram por situações como essa ou enfrentaram depressão, crises de ansiedade. Poderíamos dar inúmeros exemplos que as pessoas em torno não sabem como cuidar, né? É claro que a gente precisa de recursos, de um cuidado específico, um tratamento médico, acompanhamento psiquiátrico, o acompanhamento com psicólogo. Mas ainda assim, nós, enquanto seres humanos, temos essa responsabilidade e essa capacidade de acolher o outro. E isso não precisa de técnica nenhuma. É só a gente abrir um espaço de escuta, abrir um espaço de ouvir, deixar que essa pessoa se desvele no tamanho dela. Não é a gente ir já direto e rebater. Quantas vezes as pessoas viram e falam assim: ah, mas você tá chorando por causa disso? Você não sabe o que eu passei, é muito pior do que você tá falando. E aí vira aquela disputa, né? A gente fez até um post aqui no Dona Terapia falando: dor não se compete, dor a gente acolhe. E aí eu também percebi muito isso. A peça traz essa possibilidade da gente olhar como é poder ajudar o outro, né? Enfim, eu poderia dizer várias coisas que me tocaram na peça, que me fizeram pensar dentro da minha trajetória profissional, mas também na minha trajetória humana, que eu acho que aqui a gente não está falando só para pessoas ou do teatro ou da psicologia, mas nós estamos falando por pessoas que estão dispostas a serem tocadas, e a arte tem essa função. Então, é uma experiência muito importante da gente se olhar ali, reconhecer que às vezes o nosso caos está sendo retratado com tanta beleza e possibilidade.
Então, tô aqui deixando alguns comentários, Marcos. Eu não quero muito me estender para não dar spoiler da peça, porque é difícil a gente falar de um lugar de quem já assistiu, né? Mas eu acho importante trazer essas reflexões. Queria até te ouvir como você recebe essa minha fala, mas esses são pontos que me tocaram bastante quando eu assisti a peça. Eu fico muito feliz que você tenha tocado em questões como o cuidado com o outro, o olhar para o outro com afeto, com singularidade, né? Sim. Entendendo o quanto o outro é o outro dentro do seu processo, da sua busca e da sua descoberta. Né? E por mais que nós tenhamos, às vezes, uma percepção, o outro está no processo dele de descobrir essa sua percepção, mesmo que seja por um problema. E o nosso trabalho fala de amor acima de tudo. É Uhum. uma grande história de amor, né? Onde o amor pode parecer algum tipo de discurso meio que piegas, mas não é o amor que é esse sentimento absoluto de cuidado, independente do que seja, né? Que a gente pode medir esse amor muito na relação mãe-filho, pai-filho, filho e mãe, né? Enfim, acho que mãe e filho, né? Mãe e filho, acho que é a relação mais emblemática nisso, né? Nessa condição, porque assim, o filho pode fazer o que for, que a mãe vai estar sempre ali do lado, né? Vai estar sempre amparando, acolhendo. Esse é o genuíno amor. Né? E é um trabalho que fala essencialmente do amor e dessa capacidade de nós, quando sentimos essa explosão de afeto, de, de generosidade, de cuidado com o outro, independente do que seja, né, nos move incansavelmente para conseguirmos, de alguma forma, buscar o bem para aquele outro ser, né, para aquela outra pessoa. Por mais que você não esteja mais dentro de uma relação com aquela pessoa, por mais que no caso, vamos dizer, o casamento tenha acabado, o noivado tenha acabado, né, mas você tem o amor, e o amor pode continuar, o amor pode continuar existindo de uma outra forma, e você vai querer sempre o Sim. melhor para aquela pessoa. E o nosso trabalho fala sobre isso, de amor acima de tudo, e de superação. Amor e superação, eu acho que são Uhum. as tônicas que balizam o trabalho. Então, muito bom trazer essa reflexão, porque eu acho que determina nuances importantes da gente refletir sobre o que o trabalho aborda e o que os nossos personagens levam à cena. Sem dúvida. Tem um comentário aqui que eu achei muito interessante do Marcos Gioli, não sei se eu estou pronunciando corretamente o sobrenome, mas ele diz: temos que ter cuidado em dizer a verdade, entre aspas. Porque quando dizemos a verdade, não sabemos em que lugar da alma do outro estamos tocando. E eu entendi o uso da verdade dele e eu acho que ele está falando sobre sensibilidade, o cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai dizer algo para o outro. Às vezes o outro não quer escutar, o outro não quer solução, ele quer só ser ouvido. E como é difícil a gente compreender isso, né? Da gente estar nesse lugar de escuta, nesse lugar de deixar que o outro mesmo coloque para fora todo esse sofrimento, né? A gente vive num mundo muito assertivo, que a gente é estimulado o tempo todo a dar solução para tudo, né? É muito difícil as pessoas entenderem que tem coisas que o outro só quer ali, estar ali com a sua dor. Sabe aquela companhia para sofrer junto? E a gente fica nessa ânsia de falar, não, mas se eu fosse você, eu faria tal coisa. Mas você não começou a se tratar ainda? Ai, olha, você não saiu dessa relação, né? Pensando aqui em relações abusivas, como as mulheres, estou trazendo aqui o que é a grande maioria, tem uma dificuldade tamanha em sair de relações abusivas por inúmeras razões. E elas são extremamente julgadas pelas pessoas próximas. Desde comentários de, você é mulher de malandro, você gosta de apanhar. Quem será que gosta, né? Eu tô fazendo esse parênteses, Marco, porque eu acho muito importante a gente dar exemplos de como a gente pode cuidar do outro sem invadir, que é uma diferença muito tênue aí, né? Uma mulher, para não conseguir sair de uma relação abusiva, é porque toda a identidade dela já foi retirada. E aí é muito fácil a gente julgar estando de fora, né? Esse é um exemplo, mas trazendo a questão da peça de vocês, que vocês abordam sobre o alcoolismo,
Será que é tão fácil assim cuidar dessa questão, né? Se dar conta de que você precisa de ajuda? Como é isso? Olhar para si e entender que aquilo é um problema, que aquilo é uma questão que precisa ser cuidada com seriedade, né? Então, Sim. a peça também traz essas nuances de pensar, e esse alcoolismo, né? Acho que eu posso até dizer que vivido por uma mulher que também já vem de um outro lugar, né? Às vezes a gente vê muito o alcoolismo vivenciado por homens, mas é uma mulher que vivencia isso na peça. Olha que importante isso que a peça traz, né? A gente rompe com estereótipos e pensa que cuidado é integral para todo mundo. Rompe com tudo isso, né? Acho muito relevante. Aqui também tem um outro comentário do Marcos Tarlá. Interessante a parceria dessa live. A arte e saúde mental são áreas que enfrentam desafios constantes de se provarem sua suma importância para a sociedade. Parabéns pela parceria. Obrigada, Marcos. Ele é uma graça também, eu conheço aqui de Ribeirão, uma pessoa muito querida. E sem dúvidas, até trazendo um pouco, né, para a minha atuação, eu acredito muito na arte como um recurso para o cuidado, um espaço que a gente toca o outro dentro da minha atuação como psicóloga, seja nas minhas vivências em empresas, em instituições. Eu uso até a palavra vivência porque eu tenho uma certa restrição com a palavra palestra, porque vem de um lugar para mim muito enrijecido, de algo pronto que eu levo e falo. E eu gosto muito, né, não só eu, mas a Thaís, toda vez que nós somos convidadas a desenvolver algum trabalho em alguma instituição, a gente primeiro quer ouvir qual é a demanda, qual é o público, para a partir daí a gente pensar numa vivência. E sempre as nossas vivências, elas estão vinculadas a algum recurso de arte, seja uma música, uma poesia, um trecho de uma peça, de um filme, ou uma obra, né, uma arte plástica, enfim. Sempre a gente leva um recurso. E a partir disso, a gente discute com as pessoas e abre um espaço. E é muito engraçado, porque as pessoas sempre nos lembram, quando nos veem em outras oportunidades, como as moças da música que tocou, ou da foto que apareceu, do espelho que falou de alguma coisa. Esse eu acho que é valiosíssimo o que a gente deixa com o outro, que é o afeto, a gente se conectar por aí. E até mesmo na experiência dentro da clínica, né, na psicoterapia, para mim é um recurso valiosíssimo. Tanto dos pacientes trazerem suas produções, ou trazer músicas que escutaram e pensaram sobre si, quanto eu também propor essa reflexão a partir disso. Então é uma troca muito importante, eu sempre acreditei na arte sendo um recurso muito valioso, um recurso para a gente cuidar da nossa saúde mental, em qualquer que seja a esfera. Então, por isso que eu admiro tanto o trabalho do Marcos, e a gente, desde a nossa primeira conversa, a gente descobriu que a gente tinha muita coisa em comum, né, Marcos? Sim, sim. E eu quero ressaltar que o texto, Na Hora do Adeus, ele foi escrito pelo psicoterapeuta paulista Jarbas Capurso Filho, que é um dramaturgo também, com uma trajetória reconhecida e Olha premiada, só. né? São mais de 30 textos escritos, livros, não sei se são, não sei exatamente o número de livros escritos que o Jarbas já escreveu, mas ele vive a psicoterapia no dia a dia dele. Ele é um Sim. psicoterapeuta de formação e de atuação. É a primeira ocupação dele, né? A Sim. dramaturgia é uma ocupação paralela. Uhum. Então, é um profissional que entende muito a necessidade de dar voz a esses personagens que estão ali à margem, né? Que estão ali no limite entre a Exatamente. sanidade e a loucura, que estão ali lutando contra as suas sombras, os seus medos, os seus conflitos, né? Então, eu acho que, de fato, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, eu acho que essa pandemia evidencia ainda mais essa questão, né? Nós precisamos muito olhar para o ser humano, que somos nós, claro, num primeiro momento, e também para aquele que está do nosso lado, né? Para a coletividade, de uma outra maneira. Né? Eu acho que tudo isso fez uma grande revolução no mundo e passa muito pela questão da humanidade, né? Da Uhum. individualidade e do olhar para o outro. Por isso que eu acho que a arte ela precisa também seguir,
nessa direção de... Claro, é legal a gente falar da comédia. A comédia tem uma função muito bacana e terapêutica também, Sim. né? E tantas outras manifestações artísticas. Mas eu acho que o drama também ele precisa ser evidenciado muito, que as pessoas às vezes mas poxa, a peça é triste. Por exemplo, o nosso trabalho ele não é triste. Você assistiu, você pode confirmar. Muito pelo contrário. Ele é por mais que nós estejamos tocando nos temas que nós estamos tocando, ele é um trabalho leve, que tem... O Jarbas ele escreveu, acho que magistralmente, o texto, muitas metáforas de força, né? Referências de encorajamento, que tem a poesia, como você falou, que tem a leveza, né? Que a pessoa pode se divertir, pode estar dentro de um programa de entretenimento ali, ao mesmo tempo ela está pensando sobre aquelas questões, ela está refletindo sobre o que está sendo colocado, sobre a proposta e sobre, né, tudo aquilo que envolve aquela história. Então, eu acho que a arte é fundamental e a dramaturgia mesmo é essencial no acompanhamento e como aliada aos processos terapêuticos, né? Por isso que estou com muita satisfação aqui hoje batendo esse papo com você, como nós tivemos já em todas as nossas apresentações, sempre o bate-papo com a plateia após cada apresentação. Nós estamos Isso é muito continuando esse... interessante, né? Sinalizar para as pessoas esse espaço que vocês abrem após a peça, para que as pessoas, até queria que você contasse um pouquinho dessa experiência no pós-peça, que vocês abrem esse espaço de conversa, mesmo quando vocês fazem uma temporada presencial, o que mais marcou vocês, o que surge desse espaço de diálogo, esse público, né, que às vezes se identifica, quem são os anônimos que estão ali, se identificam e quem são que acompanham vocês? Dari, esse momento pós-peça, ele é um momento tão revelador, tão arrebatador para nós, atores, e muitas vezes até para os espectadores mesmo, que se percebem dentro de uma disponibilidade e de uma exposição que eu acho que quando entraram no teatro e sentaram para assistir a peça, jamais imaginaram que uma hora e pouco depois estariam se colocando naquele lugar. Quando nós lemos e decidimos levantar o projeto, nós entendemos que apresentar a peça por si só e depois irmos cada um para as suas casas ia ficar faltando alguma coisa, né? Ia ficar faltando aquele eco e aquela troca que muitas vezes a gente consegue ter até com um ou outro espectador depois das apresentações, muitas vezes amigos que esperam para a gente bater um papo, para a gente sentar, jantar, conversar, mas a maioria do público vai embora, né? E a gente não consegue ter essa aproximação que eu acho que é tão importante, ainda mais quando nós tocamos em temas delicados e complexos como nós tocamos. Sim. E aí, desde as primeiras apresentações que nós fizemos ainda em caráter de ensaio aberto, que foi em agosto lá de 2018, desde o início, as manifestações foram muito, muito surpreendentes. Pra você ter uma ideia, vou contar algumas delas, né? Na nossa primeira apresentação, no meio da peça, começou um burburinho de choro, né? Eu percebi que alguém chorava na plateia e começou a chorar de uma certa forma cada vez mais compulsivamente. Eu fiquei naquela dúvida, eu falei, será que continua, não continua? Mas aí, ao mesmo tempo do palco, eu percebi pela visão periférica que tinham pessoas, era uma ONG que nós estávamos apresentando, pessoas da instituição que chegaram, acolheram, ampararam. Eu falei, a pessoa continuou assistindo. Eu falei, bom, tá tudo bem, né? Senão não seria levada cuidadosamente para um local, né, para se recompor e tal. E aí, quando terminou a peça, nós abrimos o bate-papo, a pessoa continuava chorando, era uma senhora. E aí ela disse, eu queria contar a minha história, posso? Eu falei, claro. E ela começou a contar a história, eu falei, a senhora quer vir contar no palco? E ela subiu no palco compulsivamente, sentou no banco, que nós temos um banco no nosso cenário, e ela disse, eu venho de uma família de suicidas. O meu avô se suicidou, o meu pai se suicidou, e o meu filho é dependente químico, eu acho que ele é o próximo. Eu vi a história da minha vida no palco, e assim, e ela não para. E eu me arrepiei toda na hora, me emocionei também. Ela se identificou com a história porque ela de alguma forma, ela queria que, né, que a história da vida dela, da família dela tivesse sido diferente, que pudesse ter acontecido uma superação como acontece na peça, né, um entendimento de que é preciso, né, tomar decisões em direções opostas, diferentes, né, e ela estava com receio do que seria
do futuro do filho dentro desse histórico da família. Né? Uhum. Uma outra manifestação, isso foi lá em 2018. Né? Agora, na nossa última temporada aqui no Rio, que foi em setembro de 2019, fazendo parte da programação do Setembro Amarelo, uma menina, um dia, uma menina de 17 anos, quando nós abrimos o bate-papo, ela falou, queria contar minha história, posso? Eu falei, claro, pode. Mas eu quero contar aí no palco. E ela, eu falei, claro, bom prazer. Ela subiu no palco, com o telefone na mão. E ela, mas antes de subir, ela já tinha dito, ela falou, eu estou em tratamento, eu estou medicada, eu tentei o suicídio 3 vezes, e na terceira vez eu escrevi uma carta para minha prima, que é a minha melhor amiga. Eu posso ler em cima? Ela subiu com o telefone e leu a carta que ela fez para a prima. E assim, nós entendemos ali que ela se identificou com a personagem e nos viu como companheiros ali dentro desse processo de superação que ela estava vivendo. Ela estava vivendo um processo de superação. Né? Ela estava medicada, ela estava se tratando, e ela, pelo sorriso no rosto dela e pela forma como ela leu a carta, já estava claro que ela tinha entendido que ela não tomaria aquela atitude de novo, que ela iria vencer, ela estava determinada e queria vencer. Então, tudo isso assim, é muito impactante, isso já justifica todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo, assim, porque quando a gente entende que a conexão e o impacto é tão pertinente, é tão profundo no espectador, a ponto dele se expor, dele se colocar da forma como se coloca, né? Você como profissional, com certeza entende que as pessoas que estão vivendo esses processos depressivos, elas se fecham, elas muitas vezes não se abrem para as pessoas mais próximas, familiares, pais, filhos, irmãos, tios. E a pessoa ali nunca tinha nos visto, não tinha no meio de uma série de estranhos, se colocar e subir no palco e contar a sua história com um sorriso no rosto, tipo, eu também tô vencendo, eu também, isso aqui faz parte do meu passado, né? Esse pensamento, essa vontade, esse desejo. Então, eu acho que a nossa missão é essa, a nossa missão é dar voz a esses personagens para que as pessoas e o público e aqueles que estão também enfrentando os conflitos possam repensar os seus caminhos e tomar decisões diferentes, né? Opostas àquilo que muitas vezes são tentadas a fazer ou a pensar. Enfim, é um trabalho, de fato, que vai num outro lugar, né? Ganha uma função social, humanitária, que transcende a arte e a cena e o teatro, vai em outras direções. Eu acho importante isso que você está falando, né? São temas muito importantes e necessários serem cuidados com o máximo de zelo e cautela, né? Suicídio a gente tem que falar, mas com zelo, cautela e com sentido informativo, para que as pessoas possam entender. A morte sempre foi um tabu, quem dirá falar sobre suicídio, né? E a arte vem como um recurso valiosíssimo. E a sua fala, eu fiquei imaginando essa potência que a arte tem do outro pegar aquilo que está sendo visto e trazer para si e dar o sentido e o significado dentro da sua existência. Quando essa senhora sobe e senta no banco do cenário de vocês, ela está disposta ali a sentar no palco da própria história, né? É como se... Lindo. Eu acho isso muito bonito, assim como essa menina, a gente falar sobre a possibilidade de assumir esse protagonismo da própria existência. Aqui no Dona Terapia não é à toa que a gente se chama Dona Terapia. O Dona vem justamente com a possibilidade de tornar as pessoas donas da própria existência. E eu achei muito simbólico esses 2 exemplos que você trouxe, dessas pessoas se dispuseram a ali sentar nesse palco. Talvez a peça possa ter reverberado em cada uma delas a possibilidade de assumir a própria existência dentro das possibilidades, das dores e do caos, né? Não era a peça que estava sendo retratada, mas o que foi feito daquilo para cada um. E aí repensou sobre a própria história. E essa, para mim, é a maior intersecção entre a psicologia e a arte. E pensando nesse texto que foi escrito por esse psicoterapeuta, ele casa as duas coisas lindamente, né? Essa possibilidade de fazer uma psicologia com poesia e pensar a vida por essa vertente. Então, esse espaço que vocês dão depois da peça realmente é um cuidado que vocês dão, porque não é uma peça de comédia, mas é uma peça que
pela sua vertente poética e leve, ela trata de coisas pesadas, né? E a gente precisa ter esse zelo com quem está assistindo, porque realmente toca, né? Reverbera. A gente não sabe quem é o nosso público, né, Marcos? Mas aí a pessoa, como eu disse, anônimo não foi à toa. Quem é esse anônimo que passa a ser protagonista, sobe no palco e fala sobre si, né? Que Sim, essa pode sim. ser o primeiro exercício, às vezes, a primeira possibilidade que a pessoa tem de se sentir parte ali, vista, e ali pode despertar o desejo de se cuidar, o desejo de buscar um espaço para si, né? Um espaço de autocuidado, na psicoterapia ou tratamento médico, enfim. A gente despertar para isso, a arte tem esse recurso. E pensando dentro dessa possibilidade online de vocês, a gente está vivendo um tempo que a gente está sendo convocado para a virtualidade. A gente conversou um pouco sobre isso na nossa conversa off. Dar a vida pode voltar ao presencial, mas a gente sabe que muitas trocas vão permanecer online. E eu acho que tem um porém nesse online, que é o que a gente está consumindo nas redes sociais, né? A positividade tóxica, que é a gente ver as pessoas num ritmo como se fosse normal, produtivas e na dieta, e se exercitando, fazendo todos os cursos online e, né, naquela produtividade de que você olha aquilo, você se sente a pessoa mais culpada do mundo por não estar conseguindo fazer um terço. Sabe aquela coisa, eu não estou conseguindo malemar cuidar de mim, de levantar, tomar banho e cuidar da casa. A gente também está sendo convocado para cuidar da casa como um todo. E a gente pensar no que a gente está consumindo na internet também tem sido uma convocação. Tenho pensado muito sobre isso. Do que eu estou me nutrindo? Nutrir, acho que a gente não está falando só sobre comida, mas a gente está falando também sobre se nutrir de emoção, de sentimento, sobre o que a gente consome na internet. E pensar nesses espaços de se nutrir de arte, de possibilidade, de gente humana mesmo, de gente real, que mostra ali o seu tamanho, a sua medida, tem sido cada vez mais importante para nós. Eu acho que a peça online, né, pensando nessa adaptação de vocês, é um espaço para revisitar essa nossa possibilidade de ser humana, né? Que é imperfeito, que tem desajustes, que tem incoerências, mas está ali e pode ser tratado com muita beleza. Então, eu faço questão mesmo de reforçar isso, porque não dá mais para a gente ficar se intoxicando todo dia por uma vida que não é nossa. A gente precisa cada vez mais se aproximar das possibilidades humanas, da gente se nutrir de informações, se nutrir de espaços de diálogo, repensar sobre a vida, despertar para o autocuidado. E a arte é um recurso valiosíssimo para as pessoas se despertarem e pensar sobre que psicoterapia não é coisa para gente louca, para gente desajustada, mas é um espaço para pessoas que querem se cuidar, se revisitar, olhar a sua história com uma outra visão. Então, queria fazer esses comentários a partir da sua fala que foram me despertando. O que você acha sobre isso, Marcos? Faz sentido para você? Total. E uma das coisas mais lindas que nós estamos percebendo a partir dessa possibilidade de comunicação pela internet é que mesmo que nós estivéssemos na possibilidade de realizarmos a apresentação presencial, muitas pessoas não conseguiriam estar conosco. Você, por Sim. exemplo, de Ribeirão Preto, não conseguiria Uhum. estar aqui com a gente, porque você tem a sua vida. E tantas outras pessoas do Brasil que têm estado com a gente nas apresentações online, que mesmo que estivéssemos presencialmente não poderiam estar. E mais do que isso, espectadores de outras partes do Sim. mundo. Né? Nós tivemos espectadores da Holanda, Portugal, Israel, Uruguai, Olha só. é, é, China. Então, assim, parar e pensar o quanto a nossa mensagem pode romper as fronteiras, né? E eu estou falando de países que estão a 4, 5 horas de fuso horário de diferença na nossa frente. É o quanto a internet tem essa particularidade de nos proporcionar essa conexão e esse encontro, né, que ultrapassa os limites da questão Sim. física mesmo. E o quanto as pessoas também nos dão um retorno, né, espectadores que estão em Inglaterra, né, tô lembrando aqui que nós recebemos mensagens de espectadores que assistiram da Inglaterra e que, assim,
sentem a energia do trabalho, se envolvem, se emocionam, né? Ficam com os seus sentimentos ali aflorados e assim, olha que maravilha que a internet está oferecendo para a gente. O quanto a gente não pode desprezar de forma nenhuma todos esses benefícios e esses ganhos que a internet nos proporciona. Claro, não é o teatro presencial, o ideal é que estivéssemos todos vivendo essa experiência na condição presencial, dentro, né, de uma sala de espetáculos, né, com toda a magia que o teatro tem. Sim. Mas, como você falou, eu já defendo a teoria de que mesmo que nós possamos voltar para a apresentação presencial, para as apresentações presenciais, eu não quero deixar de também trazer o trabalho aqui para as performances online, as apresentações online. Porque nós podemos chegar àqueles que não poderiam estar conosco na apresentação presencial. Exatamente. E eu compartilho muito, né, dentro aqui da minha vivência na psicologia, o Donaterapia tem esse recurso de nós atingirmos pessoas que a gente não imaginou, né, sem fronteiras, nós mesmos, né, Marco? Nós nos conhecemos pela internet, compartilhamos o nosso trabalho e descobrimos que tínhamos muitas coisas em comuns. Então, fazendo essas conexões, a gente vai, enfim, expandindo esses espaços de diálogo, sendo escutado e também ouvindo outras possibilidades. Esse, com certeza, é um dos ganhos da virtualidade, né? A gente poder fazer conexões inimagináveis. Nós também, a gente está fazendo atendimentos online de psicoterapia, já era regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia desde 2018. Os psicólogos são cadastrados no EPSI e a gente é autorizado a fazer os atendimentos online. Mas claramente a gente havia preferência por presencial, porque a magia é outra. Vou usar até o seu termo, usando do teatro, mas claramente essa coisa do artesanal, da relação que se dá ali. Infelizmente, fomos cerceados desde o início da quarentena, mas, enfim, é uma possibilidade que também veio para ficar por um tempo, não sabemos por quanto tempo será, mas é possível. E eu quero aqui, então, eu tenho insistido muito na questão do autocuidado, insistir para que as pessoas não cessem os seus tratamentos nesse período de quarentena, sejam eles psicológicos e psiquiátricos, buscar, sim, esse recurso de autocuidado, ainda mais nesse momento que talvez seja difícil a gente dar conta de tudo sozinho. Então, a gente cuidar disso nesse momento é muito importante. E a virtualidade está aí para isso, para nos auxiliar, para que as coisas possam acontecer, né? Mesmo que com todas as restrições. Estão abrindo novas possibilidades. E isso é irreversível, Dari. Nós temos um novo mundo que se abriu a partir da conexão online, não só pelas plataformas convencionais que a gente tinha antes, né, Facebook, Instagram, mas, né, o próprio Zoom, o Skype, ganhando de novo uma relevância. Eu acho que tudo isso a gente não dá para retroagir e voltar a pensar que as coisas podem vir a ser como eram há 4 meses atrás. Né? Não. Dentro do meu segmento, eu digo, se eu pudesse estar voltando daqui a uma semana para as apresentações presenciais, ou daqui a um mês, eu ainda assim continuaria fazendo as apresentações online. Porque eu acho que é fundamental. E o nosso trabalho tem essa proposta de chegar ao maior número de pessoas possível. Sim. É o adeus a tudo aquilo que não nos faz bem. Né? Medos, culpas, depressões, angústias, sofrimentos. É o adeus, quando dizemos na hora do adeus, é tudo aquilo que precisamos nos livrar para vivermos mais felizes, mais leves. E o tempo é hoje, né? O momento é agora de nos livrarmos de tudo aquilo que às vezes carregamos e que só nos pesam e só nos colocam para baixo, né? É preciso jogar fora, né, essa bagagem que não nos serve, para pegarmos aquilo que nos faz olhar para o mundo de uma outra forma. Sim. Só complementando a sua fala, antes mesmo da gente dar adeus para tudo isso, para o nosso caos, é necessário que a gente ressignifique ele, né? E essa possibilidade de olhar para si, de entender o sentido e o significado, de todas essas arestas que nos acompanham, é um caminho importantíssimo para a gente poder, então, lançar um novo olhar sobre a vida, né? E vocês trazem isso brilhantemente na peça.
Marcos, queria muito que você deixasse para o pessoal as suas redes sociais, inclusive o Instagram. A peça, na verdade, é feita pelo seu Instagram e o da Kenny, né? Não é pelo Instagram da peça. Mas eu queria que você deixasse as redes sociais de vocês para o pessoal acessar e ter acesso à programação, como funciona, todos os detalhes práticos da peça. As nossas apresentações nós abrimos a partir dos nossos perfis, né? O meu, @Marcos, com o Tardim com N, tudo junto, N no final. E da Kenny, Kenny, com 2 N's, Albert, @Kenny Albert. E nós temos o perfil da peça, que é Peça na Hora do Adeus, @Peça na Hora do Adeus, sem cedilha, onde nós colocamos toda a nossa agenda atualizada, que as pessoas quiserem também conhecer um pouquinho da história do trabalho até aqui, né, por onde passamos, como foram as temporadas, como foram as experiências que vivemos com o trabalho até chegarmos dentro desse formato online. Né? Temos a página da peça também no Facebook, www.facebook.com/, Na Hora do Adeus. Então podem também acessar a nossa peça. A minha página pessoal também, facebook.com/, /Marcos Tardim. Enfim, também, na medida do possível, costumo também estar colocando tudo Sim. lá para estar atualizado. Enfim, a nossa proposta de transmitir pelos nossos perfis é porque a gente acaba conseguindo alcançar um maior número de pessoas, né? Por termos mais seguidores. Mas quem sabe nós já pensaremos em breve começarmos as transmissões pelo perfil da peça. Inclusive, aproveitando que nós estamos falando sobre isso, aqueles que estão nos ouvindo, nós estamos também oferecendo as apresentações da peça para perfis fechados, né? De repente, instituições ou profissionais que queiram levar o nosso trabalho para o seu público e levar o nosso projeto para se apresentar de uma forma fechada para o seu público. Nós estamos também desenvolvendo essa modalidade, vamos assim dizer, né? Que possamos transmitir pelo perfil, no caso da Donaterapia, né? E chegarmos ao público da Donaterapia de uma forma específica e direcionada. Então, fiquem à vontade para nos contactarem, para que nós possamos entender essas possibilidades aí. E é isso, Dari, é um caminho imprevisível. Estamos estendendo a temporada online agora no mês de agosto. Estaremos, provavelmente, ainda vamos definir isso agora nos próximos dias, mas pelo que está tudo encaminhado, que nós estaremos já reestreando e dando sequência a partir do dia 9 de agosto. Ainda vamos divulgar horário, então acompanhe nas nossas mídias sociais e no perfil da peça, que vai estar atualizado por lá. E não temos ideia, né, de quanto tempo ficaremos em cartaz online. Provavelmente, né, acho que até o final do ano. Se Deus quiser, acho que nós vamos embora, né? Renovando a cada mês. Que ótimo. Marcos, vou ter que te interromper, infelizmente, senão o Instagram vai nos podar e nós não conseguiremos nos despedir da maneira adequada. Gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui. Com certeza é uma troca sempre valiosíssima dos nossos trabalhos. E eu espero que o pessoal possa ter esse privilégio de acompanhar a peça de vocês e que a gente tenha muitos outros momentos juntos de debate e reflexões por aqui. Dari, eu que te agradeço pelo carinho, pela generosidade sempre com que você, enfim, abordou o nosso trabalho e a gente vem falando sobre arte e terapia. Obrigado pela generosidade do convite, por estarmos juntos aqui. Obrigado a todos que estiveram conosco, estão conosco. E sábado nos encontramos às 20 horas no meu perfil, @Marcos Tardim, Na Hora do Adeus. Última apresentação dessa primeira temporada online. Que ótimo. Um beijo a todos e muito obrigada pela participação. Até mais. Até, querida. Obrigado. Um grande beijo. Uma boa noite. Bom final de semana. Até. Tchau, Obrigada, tchau. igualmente. Obrigado a você.